Olá, bom dia para todos. Esta é a primeira aula teórica de LAP e a aula vai ter duas partes. Primeiro, vou fazer uma curta apresentação sobre o funcionamento da disciplina. Depois irei dar um pouco de informação sobre a própria matéria da disciplina. Eu quero dar umas ideias gerais sobre os conteúdos da disciplina e sobre os objetivos. Ok? Bem, para começar, eu faço questão de mostrar a página de LAP porque isto é um elemento essencial da gestão da disciplina. Todos os documentos relevantes para a disciplina irão ser colocados aqui nesta página. Está tudo bastante bem organizado, penso eu. Reparem bem, por exemplo, para cada aula teórica há uma página web separada. Estão a ver? Eu não uso slides, eu gosto deste estilo. Para as aulas práticas a mesma coisa. E já agora, esta página é pública, não é preciso nenhuma password para aceder aos conteúdos que estão aqui. E em parte, sabem, uma boa maneira de explicar o funcionamento da disciplina é investigar partes desta página. Eu acho que vou começar, depois de ter mostrado onde é que coloco as aulas teóricas e práticas, eu vou falar do fórum. O fórum é muito importante porque, pronto, permite diálogo em dois sentidos. Até agora tem pouca coisa ainda. Mas em LAP, desde há muitos anos, o fórum de LAP é uma tradição antiga e o normal é no final do semestre ver centenas de mensagens. Dúvidas de alunos, respostas, conversas entre alunos, respostas de professores a perguntas de alunos. Eu, por exemplo, mesmo havendo aulas presenciais, eu gosto muito de poder responder a perguntas no fórum, porque em vez de estar a responder para um aluno individual, pessoalmente, não. Em princípio, estou a responder num fórum público e tenho esperança de que haja muitos alunos a ler a minha resposta. Portanto, é um bom investimento para mim colocar respostas no fórum. Pronto. Outra coisa importante que eu coloquei aqui neste item é funcionamento. Pronto, é que, como talvez não saibam ainda, mas a maior parte das aulas de LAP vão ser lecionadas através de vídeos pré-gravados. Isto vai acontecer com todas as teóricas e mesmo com metade de cada aula prática. As aulas práticas têm 2 horas e a primeira hora é dada através de um vídeo pré-gravado. A segunda hora é que será presencial quando for possível. Pronto. E enquanto não for possível, será através do Zoom. Ok? Mas, portanto, isso está aqui tudo explicado. Estão a ver? A primeira parte usa um vídeo pré-gravado, a segunda parte de cada aula prática é através de uma sessão presencial. Pronto. Também há horários de dúvidas, que são muito importantes. E pronto, olha, os próprios horários de dúvida já estão determinados. Estão a ver, olha, as aulas que estão aqui marcadas a amarelo são as aulas presenciais, aulas práticas presenciais, dadas nos laboratórios do DI, quando for possível. Penso que a partir de abril será possível. Como a outra metade da aula prática é dada através de um vídeo pré-gravado, os docentes da disciplina acharam que era uma boa ideia usar o horário que está aqui, este PO3, PO4, o horário a parte online das aulas práticas, que tem um vídeo pré-gravado. Nós vamos usar este horário para dúvidas. Portanto, as aulas de dúvidas vão ser à quinta-feira de tarde, e há muitas, de seguida, como estão a ver. Portanto, este é o funcionamento geral. Já agora, há aqui um pormenor que pode parecer um pouco estranho, mas acreditem, olhando para o calendário dá muito jeito. Considera-se que a semana começa à sexta-feira, porque na sexta-feira sai uma aula teórica e sai também o vídeo da primeira parte de uma aula prática. Pronto. Depois, na segunda e terça-feira, os alunos têm as aulas presenciais para ter a segunda parte da aula prática. Depois há mais um vídeo teórico e depois vêm as sessões de dúvidas.
Por isso, acho que dá para perceber porque é que dá jeito de começar à sexta-feira. Porque assim fica tudo com uma lógica impecável. Primeiro o vídeo teórico, depois aula presencial e depois dúvidas. E, portanto, sobre isto também era o que eu queria dizer. Agora, apresentar os docentes da disciplina. Há 4, estão aqui, podem ver as fotos. Portanto, eu sou regente da disciplina, eu tenho a responsabilidade, em princípio, de produzir os materiais, etc. Mas está aqui outro docente, o professor Fernando Birra, que costuma dar disciplinas ligadas à computação gráfica, mas desde há muitos anos que ele participa em LAP, e a participação dele é preciosa, tem muita experiência de LAP, e o Francisco e o Pedro são monitores. Os monitores tipicamente são alunos finalistas ao doutoramento, isto são alunos que gostam muito da matéria de LAP e têm bastante experiência de LAP. Reparem, quando houver nas sessões de dúvidas e também nas aulas presenciais que acontecerem no Zoom, porque durante o mês de março as aulas presenciais ainda não vão poder ser na FCT, tanto quanto eu sei, vocês encontram o link do Zoom aqui, nesta tabela, estão a ver à direita. Para cada professor há um link do Zoom. Agora, é importante uma coisa, devem entrar com as credenciais da FCT. Devem-se primeiro registar antes de entrarem. Porque as salas de Zoom vão ter proteção contra visitantes que não sejam da FCT. Estão a ver? Ok. Há aqui coisas que ainda não estão definidas. O horário da reunião semanal dos docentes não se aplica muito a vocês. O horário de dúvidas que está aqui corresponde à quinta-feira de tarde. No fundo, isto é o horário do PO1, PO2, PO3 e PO4. Está aqui o endereço de e-mail de cada professor. Agora, claro, a maior parte das perguntas que vocês queiram fazer, podem fazer no horário de dúvidas ou no fórum. Isso é o ideal. Agora, também podem fazer perguntas por e-mail. Se for uma questão de mostrar, por exemplo, uma solução que convém não divulgar, convém mandar por e-mail, mas vocês também estão à vontade para fazer qualquer pergunta por e-mail, porque se o professor achar que vale a pena, o professor vai colocar também no fórum a pergunta e a resposta. Tipicamente quem faz, não é habitual, por uma questão de delicadeza, identificar quem fez a pergunta, mas geralmente coloca-se a pergunta e a resposta a seguir, se valer muito a pena. Outra coisa importante, regras de avaliação, onde é que elas estão? Está aqui a secção da avaliação, o calendário, como estou a ver, ainda não é conhecido. A Comissão Pedagógica está ainda a discutir isso, mas as regras de avaliação, essas são conhecidas. E o que está aqui é uma cópia do que está no clipe. Estão a ver, esta disciplina tem 2 testes presenciais, se for possível, vai ser com certeza. Claro que haverá sempre o caso de um aluno ou outro que vai poder fazer à distância. Sim, mas a maioria dos alunos vai fazer presencialmente. E também há um exame, que é uma alternativa aos testes, que também é presencial. Estão a ver, o exame vale 70% da nota e cada teste vale 35%. Agora, claro, o que se espera que os alunos façam é que genuinamente tentem fazer a disciplina usando os testes. Deve-se pensar no exame de recurso mesmo como um mecanismo de recurso para o caso de alguma coisa ter corrido mal, ou para melhorar uma nota baixa, ou então para tentar passar. Mas convém não desperdiçar a primeira oportunidade. Sim, nunca deixar... geralmente, às vezes as coisas correm mal da primeira vez e aprende-se e depois já vai correr melhor da segunda vez. E, portanto, é péssimo tentar fazer o exame de recurso, ir diretamente ao exame de recurso. Mas cada pessoa tem o
o seu horário, e há alunos que têm uma gestão complicada porque têm disciplinas de vários anos ao mesmo tempo, e os alunos decidirão. Agora, há uma parte de projetos práticos que vale 30% e que dá frequência, ou seja, é obrigatório ter nota positiva na média dos projetos práticos. Há 3 projetos. Onde é que eles estão indicados? Ok. Diz só aqui, pronto. Esta nota PP, projetos práticos, é a média aritmética da nota de 3 projetos. Reparem, não há nota mínima num projeto. Até se pode ter um 0 num projeto e, apesar de tudo, ter frequência. Desde que a nota dos outros 2 seja para aí acima, talvez, de 14. Para a média dá 9,5. Pronto. Mas pronto, há realmente 3 projetos que são muito importantes. E por acaso, olha, estes projetos têm um papel importante na disciplina, porque como vai haver tipicamente um projeto por mês, os projetos obrigam os alunos a porem a matéria em dia e, portanto, são um bom incentivo até para, acabam por impor aos alunos alguma disciplina, porque pelo menos vão ter que, em 3 momentos, conhecer a matéria para poderem fazer projetos. São projetos de programação, usando linguagens diferentes. Até posso dizer já, o primeiro usa-se a linguagem OCaml, o segundo a linguagem C e o terceiro JavaScript. Pronto. Já agora, nos testes de exame há consulta limitada. Os alunos podem levar uma folha A4, pronto, escrita dos 2 lados, e se quiser podem imprimir e até partilhar. Não há problema. Há disciplinas que obrigam a que seja manuscrita. Pronto, eu aqui não quis ser chato. Até podem imprimir com letra muito pequenina, fazer o que quiser. É apenas, de qualquer maneira, uma folha. E cá está. Portanto, isto agora é apenas... claro, para ter aprovação é preciso ter, no mínimo, 9,5 na frequência, ou seja, na média dos 3 projetos, e também ter 9,5 na parte teórica. Pronto. Uma coisa que eu posso também dizer é que os projetos são feitos de tal maneira que, em princípio, quem tenta consegue ter nota positiva de frequência. Estão a ver? Aquilo não é feito para criar obstáculo. O normal é... Olha, lembro-me, há 2 anos, todos os alunos que tentaram tiveram frequência. 100%. No ano passado foi para aí 95%. Pronto, às vezes corre mal a alguém, alguma coisa a alguém. Mas claro, os projetos estão concebidos para ser bastante difícil ter uma nota muito alta, tipo 18, 19 ou 20. Pronto. É tão difícil ter o 18, 19 ou 20 que o esforço para alguns alunos até poderá não compensar. E podem ter outros projetos, mas pronto, é importante que as notas altas sejam seletivas. Agora, ter 10, 11, 12 ou 13, os projetos estão concebidos para ser... para se conseguir, eu não gosto de usar a palavra fácil, mas para se conseguir sem um investimento de tempo muito grande. Estão a ver? E ainda posso dizer outra coisa. Para cada projeto vai haver aulas práticas dedicadas a cada projeto. Portanto, há 3 aulas práticas dedicadas aos projetos. Mais não. Mas, portanto, ok. E tipicamente, cada projeto é para desenvolver durante uma semana. Apanhando, em princípio, um fim de semana. Geralmente a entrega será num sábado. Ainda não sei bem, mas provavelmente será possível. Portanto, isto é sobre a avaliação. Claro, há aqui outros pormenores que se aplicam a menos alunos. Por exemplo, as frequências antigas continuam todas a valer. E claro, há aqui uma referência a fraude. Pronto, é uma questão que vale a pena referir. Olha, nem que seja para dar informação de que em LAP os docentes preocupam-se com este aspecto e portanto, se descobrirem uma situação especial, não a ignoram de todo. E todos os anos há casos. Eu não me lembro de nenhuma. LAP
já dura mais, há mais de 10 anos. Eu não me lembro de nenhum ano em que não tinha havido casos de fraude detectada. No ano passado foram 3, não foram muitos, às vezes há mais. Mas é importante saberem isso, porque, sabem, o pior que pode acontecer é uma disciplina não controlar estes aspectos. Porque quando uma disciplina não controla estes aspectos, quem é honesto é prejudicado. E isso não faz sentido. E, portanto, é horrível estar numa disciplina em que se sabe que a fraude não é ignorada. Uma pessoa não sabe o que fazer. Eu sou honesto ou vou atuar de maneira racional? É um dilema que não convém ter. Pronto, aqui em LAP não há esse dilema. E na generalidade das disciplinas de... já agora, pronto, quando a fraude é detectada, o castigo é o seguinte: o aluno não pode fazer a disciplina nesse ano. Pronto. E muitas vezes, quando a fraude é detectada, acaba por se perceber que era um aluno que se calhar até tinha 15 ou 16 e depois quis ter o 19 ou 20 e teve a partilhar as partes difíceis, aquelas partes que em princípio são raras. Ou partilhar, ou então, outro caso que às vezes acontece é negligência. Sei lá, 2 alunos que estão a trabalhar, a partilhar informação na net, sem preocupações de segurança. E de repente aquilo está público. De vez em quando há alunos que chumbam por causa disso. Isto é, põem dados usam, por exemplo, o Pastebin, colocam no Pastebin coisas para mandar ao colega e qualquer pesquisa no Google descobre aquele ficheiro. Certamente alguém vai descobrir aquilo e vai copiar e depois vai ser detectado e chumbam os 2, claro. O sem querer não é desculpa, claro. Evidentemente. Não se pode ser negligente. Ok. Falei tempo demais desse assunto que não interessa muito. E ainda, outra coisa que posso referir. Olha, está aqui uma secção testes e exames, onde, pronto, além das regras dos exames, tenho aqui alguns enunciados de anos anteriores. Por exemplo, olha, tenho os testes de há 2 anos. No ano passado não houve testes. Este ano vai haver, mas pronto, não houve testes. No ano passado houve só exame final. E, portanto, podem ver aqui. Aliás, este material é ótimo para praticar. Para além do material das aulas práticas, estes testes são ótimos para praticar. E sabem, o que eu disse agora é o como consigo lembrar sobre o funcionamento da disciplina. E reparem, havendo perguntas, eu vou criar 1 ou 2 tópicos no fórum e até para haver um tópico onde qualquer aluno possa fazer ainda perguntas sobre o funcionamento. Apesar de, em princípio, está aqui tudo explicado. Agora, a parte 2 da aula que eu tinha prometido. Deixem-me organizar isto. Vou aqui à aula teórica e abro aqui isto. Pronto. Ok. Como é que eu vou começar? Olha, primeiro vou dizer uma coisa que não está aqui escrita, pensando bem. É que LAP é uma disciplina que se destina a alunos que já têm bastante experiência de programação, que é o vosso caso. Pelo menos têm 3 semestres de programação. Tipicamente em Java e também um pouco de C e não sei mais. Pronto. E agora, os objetivos de LAP um deles é alargar horizontes, estudando outros estilos de programação ou novas formas de usar linguagens já conhecidas. Pronto. Este é um ponto importante. Por exemplo, outros estilos de programação. Nós vamos começar por falar do paradigma de programação funcional. Ok, esta é talvez a parte da matéria de LAP mais radical, que tem um fator de novidade maior. E por isso é que está em primeiro lugar, na ordem da disciplina. Espera-se que os alunos estejam a chegar com a cabeça mais fresca e, portanto, têm ali o tópico com mais novidade à cabeça. Ok, há um segundo aspecto que é o seguinte, é discutir com profundidade e sentido crítico conceitos essenciais de linguagens de programação. Alguns desses conceitos serão novos, mas muitos deles são conceitos que vocês já conhecem, mas vão ser revisitados.
nós vamos perceber melhor esses conceitos, as suas características, o contexto em que apareceram, a motivação da sua existência. Portanto, há muita discussão que vai ser feita sobre conceitos, e até vão haver algumas aulas que vão ser dedicadas, por exemplo, a um determinado conceito. Por exemplo, há uma aula dedicada a sistemas de tipos. Pronto. E fala-se de sistemas de tipos em geral, e como exemplos usam-se linguagens conhecidas. Iremos usar, sei lá, o Java, na altura provavelmente já o OCaml, o C, etc. Mas, portanto, esta é uma cadeira em que se faz uma análise, uma discussão mais profunda e mais crítica sobre muitas coisas que até muitas não serão completa novidade. Estão a ver? Mas é assim que pedagogicamente as coisas devem funcionar. Sim. Uma pessoa, pronto, só está em condições de discutir as coisas geralmente depois de ter ganho um pouco de experiência. Agora, eu gosto de apresentar a matéria, digamos, em 4 partes. Isto que está aqui é mais ou menos a ordem pela qual a matéria vai ser dada, mas as 4 partes que eu quero referir é a seguinte: olha, há uma parte dedicada ao paradigma de programação funcional, e vão haver várias aulas à volta da linguagem OCaml. Pronto. É certo que estaremos a usar sempre a linguagem OCaml, mas nunca vamos perder de vista aquela perspectiva que eu disse: análise crítica, pronto, discussão comparativa, etc. Pronto. Vão haver também algumas aulas dedicadas a programação imperativa em C. Pronto. Mas vão haver, pronto, técnicas especiais que podem ser usadas em C, mas vai haver também muita discussão com a perspectiva geral da análise crítica que eu já referi. E depois, outra parte que envolve a utilização de JavaScript, que é, o objetivo nesse caso é ter contacto com uma linguagem de scripting. O JavaScript é uma linguagem de scripting, e aproveitamos para revisitar também o paradigma orientado pelos objetos. Sim, eu sei que vocês conhecem muito isto, mas vamos rever umas coisas e vamos ir mais longe, vamos mais longe em alguns aspectos. Pronto, portanto, estão a ver, há 3 partes da matéria que são bastante determinadas até por linguagens concretas. Mas depois há uma 4ª parte, estão a ver, que está aqui, pronto, que tem a ver então com a análise crítica e discussão de temas gerais, e muitas vezes essa discussão já não estará presa a nenhuma linguagem concreta. Por exemplo, a tal aula que eu falei sobre sistemas de tipos, está aqui em baixo, é uma das últimas. Pronto, aqui já iremos, ter uma perspectiva transversal às várias linguagens conhecidas. Nesta altura iremos usar várias linguagens. Pronto. E na próxima aula teórica, já vai ser uma aula sobre programação funcional em OCaml. E aviso já isso. Portanto, eu não estive agora a ler isto com pormenor, mas está aqui para poderem ler. E agora, eu nesta introdução à matéria da disciplina, pronto, há aqui uns aspectos que eu quero apresentar a nível geral, mas há um ou outro que eu quero ir a um pouco mais de detalhe. Este é um aspecto importante. É o seguinte, quando nós queremos estudar linguagens de programação em geral, pronto, quais são os fatores ou os aspectos mais importantes envolvidos? Pronto. Bem, há 3 aspectos, 3, digamos, dimensões do estudo das linguagens de programação que são muito fáceis de identificar e estão aqui listados. Estão a ver? Olha, quando se estuda uma linguagem de programação, o aspecto mais óbvio, digo eu, é a própria sintaxe da linguagem. Pronto. Estão a ver? Há regras que determinam qual a forma que deve ter um programa válido, um programa correto, do ponto de vista, pronto, sintático. Por exemplo, em Java. Pronto. Já agora, portanto, é apenas isto. Estamos a falar apenas de texto
e, portanto, quais são as sequências de palavras em texto que são válidas numa linguagem. O Java tem a sua sintaxe, o OCaml terá uma sintaxe diferente, por aí adiante. Claro que quando você estuda uma linguagem de programação, tem que estudar a sintaxe da linguagem. E isso é uma coisa que às vezes até é aprendida quase por osmose. O professor vai dando exemplos e vocês vão imitando a sintaxe. No entanto, há uma disciplina no curso no MIEI, no curso em questão, em que o tema da sintaxe ganha um relevo muito grande. Eu acho que vocês não estão à espera disso, mas olha, a cadeira em que se fala muito de sintaxe é a teoria da computação. Porque é possível estudar mecanismos computacionais mais ou menos complicados em função de linguagens com sintaxe mais ou menos complicada. Sabem? Há linguagens que têm uma sintaxe muito complicada que requerem um mecanismo computacional mais sofisticado do que no caso de uma linguagem mais simples. E, portanto, a própria sintaxe é usada como veículo para estudar a computação e vários tipos de computação mais ou menos complicado. Portanto, sintaxe. A cadeira é em teoria de semântica. Pronto, estamos a falar linguagens de programação e, claro, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Estando definida a sintaxe da linguagem, temos que dar uma explicação do que é que significa cada elemento sintático. Eu, quando olho para um bloco de código que define em Java uma classe, pronto, eu tenho que ter maneira de explicar o que é que aquele código representa. Isso é a semântica. Portanto, estudamos o significado das construções da linguagem. E a semântica pode ser discutida informalmente. Aliás, é assim que vocês aprenderam a programar em Java e C. O professor tenta dar umas intuições, mas sabem, a semântica também pode ser definida de forma completamente rigorosa, usando matemática e há várias técnicas. Semântica notacional, semântica axiomática, etc. Já agora, claro, a semântica, vocês lidam com a semântica das linguagens em várias disciplinas, a nível informal. Pronto. Agora, há uma disciplina também em que a semântica tem um papel especial, que é aquela cadeira de, como é que se chama? Interpretação e compilação de linguagens. Acho que ICL. Pronto. Porque sabem, nessa disciplina, vocês estudam a semântica de linguagens, em particular de uma linguagem concreta, e aliás, e ao mesmo tempo também fazem uma implementação da linguagem. Estão a ver, uma maneira de definir a semântica de uma linguagem é fazer uma implementação dela. Não é? Porque ao implementar a linguagem tem que dar semântica às construções sintáticas. Pronto, e a terceira dimensão das linguagens de programação é a pragmática. É tudo o que não envolve sintaxe e semântica. Por exemplo, aprender a usar bem uma linguagem de programação. Foi o que se tentou fazer em Introdução à Programação IPO. Aquelas boas práticas que foram ensinadas. Pronto, isso tem a ver com a pragmática, neste caso, da linguagem Java. Pronto, mas mais, análise crítica das vantagens e desvantagens de um determinado mecanismo. Por exemplo, esta linguagem, será que está demasiado complicada ou é incompleta? Não oferece ao programador os mecanismos necessários para ele exprimir as suas ideias com clareza? Coisas dessas. Portanto, a pragmática tem a ver com isto tudo. E agora, deixem-me dizer, quais são os objetivos da linguagem LAP? É que LAP concentra-se muito na pragmática. Isto é, nós concentramos muito em discutir, portanto, mecanismos de forma crítica, mas também em usar muito bem determinados padrões de programação que vão ser aprendidos. Por exemplo, na programação funcional vão haver umas orientações como fazer bons programas funcionais. Isso tem a ver com a pragmática. E, portanto, de qualquer maneira, a cadeira de Lab está muito ligada à programação. Aliás, os 3 projetos da disciplina têm a ver com... são projetos de programação.
Pronto. A própria avaliação maioritariamente é de coisas práticas. Vão ter que também escrever código. Também há umas perguntas teóricas, mas são uma minoria. Mas, portanto, LAP centra-se muito na pragmática, usar linguagens bem, etc. E agora, de forma subsidiária, na semântica informal, porque já que temos de discutir mecanismos, temos de os explicar, e como não nos interessa entrar em formalizações matemáticas, porque não temos tempo simplesmente para isso, pronto, iremos discutir as coisas, a semântica das construções de forma informal. Mas, portanto, LAP, portanto, esta frase é importante porque define bastante, enquadra LAP bastante bem, clarifica os objetivos. E pronto, isto que eu disse é o mais importante desta pequena introdução à matéria da disciplina. Agora, pronto, eu posso dizer mais qualquer coisa, mas agora vou ser mais breve. Eu coloquei aqui alguma informação, mas muita desta informação é pensada, é colocada logo aqui na primeira aula, mas está aqui estrategicamente colocada na primeira aula para, porventura, às vezes, haver referências a isto, mais adiante. Mas olha, deixa-me discutir um pouco estes tópicos. Porque é que há tantas linguagens de programação? Pronto, para já, a informática é uma disciplina jovem e ainda se está a aprender a fazer, ainda se estão a descobrir coisas novas e as melhores maneiras de fazer as coisas. Por exemplo, isto contrasta, por exemplo, com a matemática, que é uma disciplina muito antiga e já as melhores maneiras de fazer as coisas já estabilizaram há muito tempo. Sim, a informática ainda há muitas propostas e ainda não há certezas sobre qual é a melhor maneira. Pronto. Agora, outra razão para haver tantas linguagens de programação é, apesar de tudo, haver vários domínios de aplicação e a verdade é que, consoante o domínio, a verdade é que há linguagens que estão mais orientadas para uns domínios do que para outras. A maior parte das linguagens podem-se considerar de uso geral, mas às vezes há determinados contextos de utilização em que uma linguagem pode ser melhor do que outra. Olha, por exemplo, vocês quem teve FSO sabe muito bem e até tem alguma intuição das razões disto, que o C é ótimo para programação de sistemas. Pronto, quando é preciso aceder mesmo às operações do sistema operativo, porventura gerir a memória. Pronto, eu não vou dar mais exemplos agora. Agora, claro, uma razão também para haver tantas linguagens é a questão da preferência pessoal, porque há imensa repetição entre as linguagens e a verdade é que muitas vezes as pessoas acabam por gostar mais de usar uma das primeiras linguagens que aprenderam. Uma pessoa começa com Java e fica logo ali com uma tendência, a maioria das pessoas, para usar Java, e não tem mal, pronto. Mas depois há quem tome contacto com outra linguagem e mude de ideia. Olha, afinal eu vou passar a usar primordialmente esta outra linguagem. Portanto, há preferências pessoais, mas agora a verdade é que, como eu estava a dizer, há uma grande repetição entre as linguagens. Porque para cada linguagem geralmente há uma comunidade grande de utilizadores, pronto, e essa comunidade quer conseguir ter na sua linguagem suporte para tudo. Portanto, por exemplo, eu sou adepto, por exemplo, do Python, digamos, por acaso não sou, mas faz de conta. Então eu quero ter uma maneira de conseguir escrever páginas web em Python. Ou sou adepto do OCaml. Eu gostava de poder escrever páginas web dinâmicas a parte do cliente em OCaml. Pronto. E cada comunidade acaba por fazer ferramentas para isso. Não sei se sabem, o Facebook hoje em dia, a parte do cliente é feita em OCaml. É uma coisa que pronto. É uma linguagem muito minoritária, mas houve alguém que percebeu que havia que o OCaml tinha algumas vantagens e... Claro, aquilo corre no browser por tradução. Escreve-se o código em OCaml e depois há um tradutor para JavaScript e finalmente o código corre no browser. Mas, ok,
preferência pessoal. Portanto, há muitas pessoas que têm como preferência pessoal programar em determinadas linguagens. Ok, e também, eu não quero falar muito sobre isto agora, mas nós iremos fazer discussões críticas sobre aspectos de linguagens de programação, e eu tenho aqui, digamos, uma chave de análise. Nós, quando discutimos uma linguagem de programação ou um mecanismo, há vários aspectos que convém considerar na análise crítica. Um é a legibilidade. O que é que isto significa? É a capacidade, o próprio nome indica até um certo ponto, mas já agora digo, a legibilidade é o grande objetivo de quem programa. Quem escreve código geralmente está a escrever código não para funcionar no computador diretamente, não, mas sim código que poderá ser agora bem percebido por outro programador, por outra pessoa, que agora terá mais facilidade em corrigir erros e em meter novas funcionalidades. Portanto, e há linguagens que permitem escrever código, que ajudam a escrever código legível, e outras que não. Às vezes nem sequer tem a ver absolutamente com a sintaxe. É uma questão dos conceitos suportados. Porque uma linguagem que seja um pouco incompleta não fornece ao programador os conceitos para ele exprimir as suas ideias de forma direta. E temos que andar depois a arranjar uma maneira retorcida para conseguir representar aquilo. Epá, eu não resisto à tentação. Vou, por exemplo, dar um exemplo. Por exemplo, a primeira versão da linguagem Fortran não tinha nem objetos nem registros. Tinha arrays, pronto, mas eram arrays de valores primitivos. E pode-se perguntar, então como é que em Fortran representávamos, por exemplo, uma turma de alunos? Ok, usava-se a chamada, na altura, a técnica dos arrays paralelos. Isto é, tínhamos vários arrays ao lado uns dos outros, e agora o primeiro array guardava o nome do aluno, o segundo array guardava a nota, o terceiro a média, e por aí adiante. Data de nascimento. Estão a ver? É horrível estar a usar uma linguagem que nem sequer oferece os mecanismos essenciais para exprimir as ideias de forma direta. A ideia de aluno devia ser possível de exprimir diretamente usando a linguagem, e o Fortran 1, pelo menos a primeira versão do Fortran, não permitia. Estão a ver? E há sempre maneira de dar a volta, mas só que depois o programa não fica nada legível. Pronto, é horrível. Pronto. Sobre a legibilidade, ok. Outra coisa é a redigibilidade. Pronto. Epá, a legibilidade também tem um pouco a ver com a legibilidade. A redigibilidade também passa por aquilo que eu disse. A verdade é que quando uma linguagem suporta os conceitos certos, essa linguagem tem boas propriedades de legibilidade e também de redigibilidade. Eu consigo escrever o programa de forma natural. Pronto. Neste caso, o fator aqui relevante, eu diria que é a expressividade. Há mecanismos que me permitem exprimir as minhas ideias de forma direta, não de forma retorcida. Mas há outros fatores que têm a ver com a qualidade da linguagem, por exemplo, segurança. Até que ponto é que uma linguagem ajuda a escrever programas que dão garantias de que funcionam bem e que ajudam o programador a detectar erros, etc. Pronto. Claro que um sistema de tipos forte como o do OCaml ajuda bastante. O C tem um sistema de tipos um pouco fraco e que deixa passar muita coisa, mas é o preço a pagar para a liberdade que o programador de C tem para gerir a memória. Há ali um trade-off. Sim, o sistema de tipos do C foi de propósito tornado um pouco fraco para o programador ter acesso à máquina, etc. Mas claro, o programador tem que ter depois muito cuidado. Olha, por exemplo, o mecanismo das exceções é um mecanismo que tem a ver também com a questão da segurança. E, ok, agora eu não quero entrar, haverá uma conversa sobre isto mais tarde, mas o mecanismo das exceções é muito interessante porque permite, por um lado, o programa estar a lidar com situações que acontecem raramente, daí o nome exceção,
Pronto. Mas, ao mesmo tempo, o código, digamos, não fica poluído. Os casos especiais são tratados numa zona separada do código. Isto é, a situação normal é tratada separadamente das situações especiais. Pronto, isto é um pouco de conversa profunda sobre porque é que foi inventadas exceções em Java, iremos falar. Ok, eficiência é outro critério importante. Linguagens conhecidas por serem muito eficientes por exemplo, o C. A linguagem OCaml também é muito eficiente. O compilador que gera código nativo. Eu aqui há uns anos vi uma tabela de eficiências e o OCaml aparecia em primeiro ou segundo lugar. Olha, outra coisa importante é o rigor da definição da linguagem. Uma linguagem deve ter uma definição formal absolutamente rigorosa para não haver dúvidas sobre como é que a linguagem se usa. A começar pelos implementadores da linguagem. Eu, quando escrevo um programa em C, e vou testá-lo no compilador da minha máquina, eu espero que esse programa corra sendo compilado com qualquer compilador que exista em qualquer outra máquina. Pode ser um compilador diferente, um compilador futuro que otimiza mais, não sei, mas o rigor é muito importante. Este era um problema que existia no início dos anos 60, porque as pessoas aprenderam realmente que por exemplo, as primeiras implementações do Algol 60 havia implementações incompatíveis, porque apesar de a definição da linguagem foi feita em inglês com o máximo cuidado, mas mesmo assim havia aspectos que não estavam especificados e que quem escreveu a especificação do Algol 60 estava convencido que tinha de ficar tudo especificado, mas não, e começavam a aparecer compiladores diferentes. Mas, portanto, esta é uma questão importante que irá aparecer ao longo da disciplina. Nós iremos muitas vezes criticar a qualidade do mecanismo, além de outros aspectos, por que razão é que foi inventado, etc. Bem, de qualquer maneira, se o mecanismo existe e foi inventado, é porque tem qualidade e vai contribuir também para a qualidade da nossa programação. Ok, mais umas coisas. Tinha aqui uma tabela, coisa engraçadinha. Isto estava tudo ampliado. Pronto, eu fui tirar isto do TIOB. Fiz uma cópia, mas citada. Isto é a lista das linguagens mais usadas atualmente. Ou melhor, não serão mais usadas. São as linguagens que são mais discutidas nos fóruns e que aparecem mais nos projetos de programação. Pronto, este site anda sempre a navegar pela web à procura de informação sobre linguagens. Vai ao GitLab, ao GitHub, etc., ver os projetos que existem. E atualmente, o C tem eu diria que atualmente 15% da programação é feita em C, 10% em Java. O Python, estão a ver, está mesmo a apanhar o Java. Eu penso que... E atenção, acho que houve aqui 1 ano ou 2 em que o Python passou à frente do Java. Isto acontece em grande parte porque nos Estados Unidos o Python é usado hoje em dia como primeira linguagem em quase todos os cursos de programação. Mas pronto, está aqui por curiosidade. Está aqui o top. Uma linguagem que também tem subido bastante é o C#, vai nos 5%. E está aqui agora a evolução histórica. Aqui dá para ver a linha preta que é a do Java. Estão a ver, começou em 2002 muito alta, tinha mais de 25%, e agora nos últimos anos está mesmo a descer aqui no fim. Estão a ver a linha preta. E entretanto o verde claro, que é o Python, está a subir. Portanto, é possível que, pelo menos dá para formular a teoria de que o Python está a roubar mercado ao Java. Sim. Claro, ok, as linguagens, era evitar dizer, olha, isto estão aqui a ver, o que é que faz este programa? Olhando aqui para o código, dá para adivinhar. Eu não consigo adivinhar, mas pronto. Mas eu digo-vos que este programa calcula o fatorial do número. Pronto. Está escrito em assembly da arquitetura qual é o nome oficial da arquitetura? Acho que é 386, não sei.
Agora com os 64 bits passou a chamar-se AMD 64, mas isso não é importante. De qualquer maneira, estão a ver, as linguagens de programação, quando não existiam, houve razões fortes para elas aparecerem, porque os programadores na altura tinham que programar assim, escrever código muito difícil de ler. Qual é a legibilidade disto? Nula. Redigibilidade também nula. É horrível programar assim. Mas a conclusão que eu quero tirar é que tem que se arranjar uma maneira melhor de fazer programas. Pronto, as linguagens de programação precisavam mesmo de ser inventadas. E tenho aqui, por exemplo, o mesmo programa do Fatorial escrito em Fortran. Pronto, um programa. Este programa podia ser de 1958. Sim. A primeira linguagem de programação que apareceu foi o Fortran. Pronto. Há aqui uma linguagem que vale muito a pena referir, linguagem pioneira, que foi o Algol 60, porque foi revolucionário. É surpreendente como tão cedo ainda apareceu logo uma linguagem de programação que já tem as sementes de muita coisa que apareceu a seguir. A sintaxe da linguagem C é baseada na do Algol 60 e a sintaxe do C aparece no C++, no Java, etc. Mas há muitos conceitos, programação estruturada, etc., que apareceu ali naquela linguagem. Para quem tiver curiosidade, está aqui uma espécie de evolução histórica das linguagens e pronto. Olha, para acabar a aula, aqui uma pequena brincadeira, que eu às vezes gosto de mostrar isto. Isto que estão aqui a ver isto é um papelinho, um documento feito em 1947 e alguém por brincadeira, pronto, registou isto como sendo o primeiro bug da história da informática, porque realmente houve uma traça, isto era um computador Mark II e ficou uma traça, ficou presa lá num computador mecânico e bloqueou a máquina. E tiveram que tirar o bichinho, coitadinho, e tiveram que limpar aquilo muito bem para a máquina continuar a funcionar. E alguém disse que pronto, que era o primeiro bug da história da informática. Mas é uma piada, porque a verdade é que a palavra bug é uma palavra... Olha, quem usou a palavra bug pela primeira vez, com o sentido que é usado em informática, foi o Thomas Edison em 1873, por acaso. E ele aplicava a palavra sempre que tinha um mecanismo defeituoso. Sempre que tinha um mecanismo defeituoso, falava em bugs. Pronto. Claro, isto está aqui é uma piada, porque isto é um trocadilho. A palavra bug acaba por ter dois sentidos. Representa o inseto, por um lado, por outro lado, representa um mecanismo defeituoso. E alguém, pronto, fez aqui um bug. Aliás, pronto, olha, tinha aqui o Bugs Bunny, que é de 1940. Este suposto primeiro bug é de 1947. E estou a ver, o Bugs Bunny é o coelho com bugs. É um coelho maluco, avariado. Pronto, é daí que veio o nome, Bugs Bunny. E é mais uma coisa para confirmar que a palavra bug é mais antiga do que esta. Mas eu estou a dizer isto porque há quem leia isto e fica mesmo a pensar que a palavra bug começou a ser usada em 1947. Não. Houve alguém que fez uma piada em 1947 e acredito que tenha sido o primeiro inseto a ficar preso. Repare, 1947. Isto era numa altura em que ainda não havia... em que havia máquinas mecânicas. A máquina não era... Pronto, isto aconteceu num comutador mecânico. Eu não sei, a máquina não sei se tinha algum aspecto eletrónica, mas uma parte mecânica grande tinha de certeza. E pronto. Eu agora já estou a divagar por coisas menos importantes, mas eu acho que vou acabar a aula. Portanto, estive a fazer uma apresentação da disciplina e do funcionamento e também estive a abrir um bocadinho uma janela sobre o tipo de coisas que vai ser falado aqui, vão ser faladas aqui na disciplina. E pronto, vou terminar e desejo um resto de bom dia a todos. Obrigado.